Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Daremos hoje seguimento à nossa leitura e o nosso devocional no livro dos Salmos e hoje vamos estar olhando para o Salmo de número 15. Leamos, portanto, este salmo, se você tem a sua Bíblia em suas mãos, possamos estar com o coração aberto para aprender dela na presença do Senhor. Diz assim o texto bíblico: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. E aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Muito bem, um salmo curto, salmo de Davi, conforme está escrito aí para nós. Salmo de número 15 começa com uma pergunta de Davi a Deus. E é algo que a gente encontra muitas vezes. Ele é um questionador. Ele questiona a sua própria alma, mas a maioria das vezes ele questiona as coisas diante de Deus. E nesta pergunta, ele pergunta a Deus mesmo. Ele disse: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Portanto, se eu tivesse que usar outras palavras, eu perguntaria hoje: quem morará na tua presença? O tabernáculo é o lugar da presença de Deus, né? Então, habitará é morar, não é? Então, quem, Senhor, morará? Quem estará sempre diante de ti, na tua presença, né? No teu santo monte? E a resposta que eu encontro são 4 de Deus através do Espírito, dando este entendimento a Davi. Veja que Davi, ele sozinho começa a responder, entendemos porque é a Bíblia Sagrada, que o Espírito o leva a trazer cada uma dessas respostas e que está em perfeita harmonia com aquilo que a Bíblia toda demonstra que Deus é. Veja as 4 respostas. A primeira resposta dela tem a ver com a sua realidade para com Deus, a sua disposição para com Deus. A segunda é aquilo que você age para com o seu próximo. A terceira é aquilo que você sente, aquilo que o seu coração sente em relação ao seu próximo. E a quarta é aquilo que você sente em relação ao dinheiro. Vamos lá no texto bíblico? Primeiro, então, diante de Deus, o que você sente, o que está no seu coração diante de Deus, foi a primeira resposta. Lembremos-nos da pergunta: quem vai habitar, quem morará na tua presença, no teu tabernáculo? A primeira resposta vem: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. As últimas palavras me combinam bastante com a sinceridade, porque diz aí, olha, fala verazmente segundo o seu coração. Ou seja, se eu falo a verdade de acordo com o que é verdade, no meu coração estou sendo sincero. Então, achei essas 2 colocações bem paralelas. Então, a sinceridade de um coração e a justiça de um coração e de ação, porque, na verdade, a justiça ela é mais praticada, não é? Mas ela começa também no coração. Um coração injusto vai praticar a injustiça. Portanto, eu vejo que a primeira colocação de Deus para nós neste texto está no nosso próprio coração. De olhar e sempre que nós nos apresentamos, nós olhamos, nós fazemos as coisas, perguntar a si mesmo, porque Davi foi aquele mesmo que disse: o coração do homem ele é enganoso, né? O Senhor nos ensina isso pela palavra de Deus. Então, consciente desta realidade, o Senhor aqui, ele fala que morará na sua presença aquele que anda em sinceridade, né? Anda em sinceridade, todo o tempo pratica ser o que ele verdadeiramente pensa, que é a última explicação aí, tá vendo? Falar segundo o seu coração. E é tão interessante que nós, culturalmente, somos ensinados a ser educados. E muitas vezes esta educação cultural faz parte dela um certo engano. Eu digo isso com todo respeito, mas falar com as pessoas aquilo que verdadeiramente não está no nosso coração. Às vezes, vem uma pergunta e você não tem como, né? A pessoa te perguntou e você não quer ser indelicado e você fala aquilo que não está no seu coração. No entanto, a palavra de Deus nos chama a atenção.
de que nós não nos conformamos com a cultura. Com muito amor, com muito jeito, às vezes há como se esquivar de dizer, não sei, não vou te ver responder essa pergunta. Há muitas maneiras de se esquivar no sentido da educação, mas no texto bíblico eu não vejo que seja a questão da educação ou não, mas de um coração que preza pela sinceridade. E nós precisamos nos rebuscar e perguntar se a sinceridade do nosso coração é um valor para nós. O segundo valor aí que é interior também, para com Deus, é se nós praticamos, e a palavra aí vem praticar, não é? A justiça. Se em tudo que nós fazemos, desde o que fazemos com os nossos filhos em casa, será que isso é justo? Será que este julgamento que eu fiz com relação ao meu esposo, com relação à minha esposa, com relação ao meu chefe, em todas as realidades, até em relação a Deus no contexto da igreja, se há uma justiça na nossa ação, porque este é um preceito de Deus para nós. Estes justos, estes sinceros, são alguém que estarão na presença do Senhor. Segundo, vamos falar as ações em relação ao próximo. É o que eu encontro no versículo 3. Ele diz, vai estar na frente, na presença do Senhor, aquele que não difama com a sua língua. Ou seja, é aquilo que você fala das pessoas. Quando alguém fala mal, traz em palavras uma má fama de alguém, do seu próximo, essa pessoa não está no preceito de quem vai habitar na presença do Senhor. Mas não só diz aquele que fala mal, traz mais fama pela palavra de alguém, mas que faz mal ao seu próximo. Então, a prática de coisas que não fazem bem, que não são, como diz no contexto do Novo Testamento, para edificação. E está aqui fora o merecimento ou desmerecimento das pessoas. Está aqui uma realidade do nosso coração e da nossa prática diante de Deus, de não falar, mesmo que nós saibamos que a pessoa possa. Não estou falando, com certeza, quem conhece a Bíblia sabe que num período de julgamento, você é chamado, como diz o primeiro versículo que nós acabamos de falar, a falar a verdade. No entanto, no dia a dia, difamação não tem nada a ver com julgamento de você estar testemunhando uma verdade ou não. Está com um coração que tem prazer natural, pecaminoso, né, que a gente, né, quer falar mal. Então, esse difamar do próximo é algo que está no coração de quem não está na presença do Senhor. E quem está na presença do Senhor, quem vai habitar na presença do Senhor, guarda o seu coração. Aleluia. Guarda a sua boca de abrir para a mal fama das pessoas e nem as suas ações para fazer algum mal contra ninguém. E olha o terceiro aqui, é bem interessante. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Irmãos, isso é forte. Porque aí é alguém que veio falar, difamar de outro para você. A gente conhece essa palavra no nosso coloquial brasileiro, chama fofoca, né? Então, quando alguém vem trazer uma palavra má, uma palavra de difamação de alguém, nós, como aqueles que habitamos na presença do Senhor, segundo aqui, não aceitamos, não permitimos, não vamos dar ouvido. E eu encontro essa verdade em outros lugares da Bíblia, mas que lindo estar aqui hoje para a nossa meditação. Então, sejamos estas pessoas que habitemos na presença do Senhor sempre. Quem está na sua presença nem fala, nem faz, nem aceita quem fale contra o seu próximo. Amém? Que mais? Aquilo que é do nosso coração. Olha lá, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. Em outras palavras, quem é que a gente despreza? E na seguinte sequência é quem é que a gente honra. Então, este versículo diz, vai habitar na presença do Senhor aquele que despreza o réprobo, ou seja, o vil, o mal, aquele que não teme a Deus. Amém? Então, as pessoas que não temem a Deus, que são mal, que são ímpias, nós amamos espiritualmente, como falamos no último texto que meditamos aqui em Salmos, para dar o evangelho, para oferecer a graça de Deus, para dizer que há saída para a sua vida. No entanto, para os nossos valores, cujos valores é a Canaã celestial, cujos valores são as coisas que são de cima, cujos valores são a santidade, a beleza do nosso Deus, aleluia. É desprezível o que eles vivem. Então, aquele a cujos olhos
as pessoas, a sociedade deste mundo é desprezível. Irmão, não sou eu que estou dizendo isso, não. É o Espírito Santo de Deus pela palavra. Ele diz: quem vai habitar diante do Senhor é quem vê tudo isso e acha desprezível. E honra, aí vem o outro lado, despreza. Este desprezar não é de maltratar, não. O que significa desprezo? Você já desprezou alguma coisa, você passa por cima. Aquilo não te incomoda, aquilo não tem valor. Você simplesmente passa e move para onde você tem o seu valor. Isso é desprezar. Não é confrontar necessariamente, há momentos, mas aqui é um coração que não dá valor àquilo que para Deus não tem valor. Quem diz amém? Glória a Jesus. Mas honra aquilo que para Deus tem valor. Quem são estes? São aqueles que temem ao Senhor. Então, quando você encontra um crente, por mais simples que seja, que esteja desempregado, que seja uma pessoa talvez simples demais, ou que talvez até, enfim, seja uma pessoa não muito chegada, não tem muito a ver com o nosso jeito, mas você ouve aquele irmãozinho falar, aquela irmãzinha falar e diz: esta pessoa teme ao Senhor, e você honra ele, você honra um obreiro, você honra alguém na sua família, o seu esposo. Se teme ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor devem abertamente ser honrados por nós, no nosso coração, e aquilo que nós fazemos no coração, com certeza falaremos para fora. Aí ele diz: quem é este que teme ao Senhor? É aquele que, mesmo que jure com dano, não muda, com dano seu não muda. É gente, irmão, que a gente vê com os nossos olhos, é crente, que a gente vê que mesmo que pague um preço por alguma coisa, não muda, é fiel ao Senhor. Quantos exemplos, quantos testemunhos de que sofreram, perderam o emprego, foram caluniados, foram maltratados, por quê? Porque permaneceram fiéis ao Senhor. Esta gente, que são os nossos irmãos, estão no meio, vamos dizer assim, dos nossos irmãos, são aqueles que o nosso coração deve honrar. E nós que honramos aos que temem a Deus, somos aqueles que habitaremos na presença do Senhor para sempre. E termina o nosso sentimento, olha aí, não deixou de fora. Que sentimento nós temos em relação ao dinheiro? Ao dinheiro. O salmista diz aqui: quem vai habitar no tabernáculo na presença do Senhor é aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Primeiro ele empresta, mas é aquele que não empresta com usura. Que quando você tem que emprestar, o que é usura no contexto bíblico? É juro. Neste tempo, no texto bíblico, não existia essa coisa de inflação, né? Então, quando se cobrava com juros, era só para o ganho próprio, porque não existia uma perda do dinheiro, como a gente conhece hoje da inflação. Então, quando você cobra para além da inflação e mais para o seu proveito, quando você estaria abençoando, ajudando alguém, isso se chama biblicamente usura. Então, aquele que tem esse sentimento de emprestar para ganhar do seu irmão, ou que aqueles que recebem peitas, ou seja, suborno contra o inocente, quem não faz estas coisas, quem não aceita o suborno, quem não é comprado por dinheiro, então este é aquele que habitará no tabernáculo do Senhor. E a Bíblia termina este salmo dizendo: quem faz isto nunca será abalado. Aleluia. Porque a presença do Senhor é perfeita. Ela é para sempre o tabernáculo do Senhor, que possamos pelejar enquanto estamos neste mundo vil, para permanecer na presença do Senhor, para sermos mais este cidadão do céu, né? Que alguém que colocou o título aí na Bíblia, não sei quem, mas alguém no capítulo 15 aí, se a sua Bíblia tem estes títulos de capítulo aí, alguém colocou este tema: o verdadeiro cidadão dos céus. Que possamos ser, aqui na terra ainda, os verdadeiros cidadãos dos céus, porque o céu nos está esperando. Breve estaremos lá. Que Deus abençoe vocês. Se você gostou desta palavra, foi abençoado, deixe o seu like, compartilhe com alguém, porque nós estamos aqui seguindo a Bíblia Sagrada e estamos num sentimento devocional, aprendendo dela na presença do Senhor. Glória a Jesus. Deus abençoe. Tenha um feliz dia em nome de Jesus. Amém.